Boa tarde a todos. Boa tarde, meu nome é Maria Fernanda. Para mim é uma honra estar aqui, tá? Eu vou explicar daqui a pouco como foi que a gente chegou nesse tema, através de uma conversa sobre o meu material de estudo, o meu material de trabalho na área da justiça criminal, na área do direito, mas que é uma coisa de um valor imenso, que trabalha muito os valores humanos, tá? Vou passar. Pronto, adiantei muito. Pronto. Então, o valor que a gente vai falar hoje, com certeza não tem preço, né? O que é valioso para você? O que é? Se eu estou aqui hoje é porque uma pessoa escutou meu encantamento pelo meu estudo, pelo meu trabalho e valorizou e acreditou. Então, assim, Iracema me convidou para poder passar a minha visão de mundo sobre o tema que eu vou me aprofundar agora, tá? Uma visão assim um pouco mais didática, eu coloquei como se fosse um resuminho do que a gente vai conversar hoje, tá? Então a gente vai partilhar sobre valores firmados nos círculos de construção de paz em condições adversas. Certo? Então, alguém aqui já participou de um círculo de construção de paz? Lembrando que todas as rodas de conversas, elas são valiosas, elas são narrativas pessoais de cada um, tá? Mas nesse caso a gente vai falar sobre os círculos como prática da justiça restaurativa. E uma prática de uma forma preventiva, porque os círculos de construção de paz, eles servem tanto para um momento de conflito, quanto para fortalecer vínculos de forma preventiva. Então, com base nisso, nós chegamos aos círculos de construção de paz que foram motivados inicialmente pela ONU em 2012, na justiça criminal, sendo praticada em vários países, tá? No CNJ, também aqui no Brasil, também motivado pela Política Nacional da Justiça Restaurativa, em que instaurou em todos os tribunais de justiça o núcleo da justiça restaurativa, e como prática, uma das práticas da justiça restaurativa é o círculo de construção de paz, entre outras, porque cada uma pode ser um encontro nosso, tá? Então hoje o foco são os círculos, a base do círculo dessa prática que mais se difundiu no Brasil, que é a nossa ancestralidade, nossa partilha de valores que não tem preço, focados nesses valores e uma análise final, tá bom? O que são, então, esses círculos de construção de paz que eu falo? Os círculos, eles literalmente organizam o diálogo em grupos. Nós sentamos em roda e nós temos uma técnica para desenvolvê-los. Então, é uma técnica, é uma qualificação que não é só da área do direito, tá? Qualquer pessoa que se interessar por esse assunto pode buscar a qualificação, me procura no final que eu indico os melhores lugares para você se qualificar. E ele está conectado com a nossa cultura de paz e nossa ancestralidade comum, certo? Ele pode ser amplamente aplicado na nossa sociedade de hoje, em escolas, empresas, em prisões, em qualquer lugar em que haja convivência humana, certo? Então hoje eu vou falar de uma vivência muito interessante, que eu trouxe no âmbito da justiça restaurativa, justiça criminal em Salvador, os círculos nas penitenciárias aqui, inspirado já no trabalho de uma juíza da vara de execuções penais, que já faz esse trabalho desde 2018, e eu tive a honra de trabalhar com ela e dar continuidade
nesse trabalho, tá? Então, os círculos, olha só que coincidência, o que não é coincidência. A base do círculo são a nossa base comum, nossa ancestralidade indígena. Os índios, eles já sentavam em círculos, né? Para conversar. Já fazia uma técnica muito parecida com o que a gente faz no círculo, que é, olha, eleger um bastão da palavra para poder organizar a fala e a escuta. Então eles elegem uma pena, um objeto, uma pedra, para poder organizar a conversa, certo? Assim, todo mundo tem a oportunidade de falar e os outros têm a oportunidade de escutar com qualidade, que a gente chama de escuta qualitativa. Então, o círculo é um processo para organizar a comunicação em grupo, a construção de relacionamentos ou tomada de decisões e resolução de conflitos também de forma eficiente. Então, ele pode ser aplicado em qualquer lugar que haja convivência humana, mas também no âmbito judicial e extrajudicial. Então, já é uma prática muito difundida aqui pelo Tribunal de Justiça, certo? E vários outros estados do Brasil. Então, com base nas crenças indígenas, ele tem uma visão de mundo que tem a sabedoria, a interconexão, a igualdade e a continuidade. Porque quando nós sentamos em círculo, nós promovemos o quê? A igualdade. E um país tão desigual quanto o Brasil, isso tem se difundido bastante. Justamente que as pessoas se sentem iguais quando sentam em círculo. Então, eu acho que foi essa compensação que tem sido essa grande explosão de círculos aqui, tá? Em vários lugares. Os pressupostos de nós que praticamos o círculo com base em uma professora chamada Kate Graves, que ela é uma instrutora do Círculo de Construção de Paz. Ela começou os círculos também em prisões nos Estados Unidos há mais de 30 anos e ela tem vários livros sobre o tema. Então, ela elegeu os pressupostos centrais com base na vivência e nos estudos dela, tá? Que em cada um de nós existe um eu verdadeiro, sábio, bom, poderoso. Todo mundo é capaz, todo mundo tem um eu verdadeiro que é bom, sábio e poderoso. O mundo está profundamente interconectado. Todos os seres humanos têm o desejo de estarem em bons relacionamentos. Todos os humanos têm dons e cada um é necessário pelo que traz. Tudo o que precisamos para fazer mudanças positivas já está aqui. Seres humanos são holísticos. Nós integramos corpo, mente e espírito. E não é aqui que nós temos a honra de estar também trabalhando, né? Na nossa integralidade. Nós precisamos de práticas para construir hábitos de vida a partir do nosso eu verdadeiro. Então, aqui não é uma aula de instrução de como fazer o círculo, certo? Eu só quero explicar como foi que nós chegamos nesse assunto de valores. Que valores é só um pedacinho do círculo, tá bom, gente? Então, o círculo ele tem muitas rodadas, muitos assuntos, tem um roteiro planejado para acontecer. Então, ele é com base no acolhimento das pessoas, com base numa cerimônia de abertura que abre os trabalhos, certo? Depois da cerimônia de abertura, o facilitador do círculo, que não é professor, não é palestrante, se coloca em condição igual, sentados iguais aos participantes do círculo, ele apenas conduz o diálogo. Então, ele explica o centro do círculo, que é composto por elementos do tema de cada encontro, a depender do tema. Se for um tema sobre liberdade, nós colocamos elementos aqui da natureza, de carros. Então, são elementos lúdicos que levam à temática, certo? Depois, nós explicamos o que é o objeto da palavra, como eu já citei aqui, que é uma forma da gente organizar. Quem está com o objeto da palavra na mão fala e quem não está, escuta. É uma forma da gente treinar nossa escuta também, dentro e fora do círculo. Nós fazemos uma rodada de entrada, que normalmente é uma rodada que nós perguntamos sobre os sentimentos daquela pessoa. Como você está se sentindo hoje? Ou outro check-in alternativo, tá? E
aí nós passamos para a partilha de valores. Porque o que é essa partilha de valores no círculo? É nós compartilharmos os valores que nós temos em comum. Todos elegem um valor. Por exemplo, o que é valioso para você? O que é que não tem preço para você? Cada um fala. E depois nós fazemos uma rodada. Todos concordam com os valores que foram partilhados aqui? Todos concordam? Seguimos com o círculo. Então, é a base do círculo, são os valores. Tá? Além das diretrizes, que são os nossos combinados, a rodada principal, que tem a pergunta geradora de narrativas, a rodada de saída e a cerimônia de fechamento. Eu não posso ir com muitas delongas em cada assunto, porque cada um tem sua, né, sua peculiaridade. Então, com base em um assunto que a gente elegeu aqui, que foi a geração de valores, que é aquele pedacinho, aquela rodada do círculo. Está fazendo sentido para vocês que estão me ouvindo? Está fazendo sentido? Porque, assim, uma coisa é, assim, a gente explicar, por exemplo, como é que você vai explicar para uma pessoa que nunca andou de bicicleta como é bom andar de bicicleta? Como é que você vai explicar para uma pessoa que, sei, que nunca comeu um pudim de leite condensado que é bom? Como é que você vai explicar? Gente, tem coisas que a gente tem que viver, tá? E a vivência restaurativa, ela é marcante. Então, assim, por mais que eu fale teoricamente dos pressupostos, do roteiro, de como eu cheguei aqui, pererê, não é viver o círculo, tá? Então, esse projeto que eu estou passando para vocês foi de um trabalho que eu fiz no complexo penitenciário no Casculinho, tá? Que eu já vinha fazendo como assistente de um círculo, com base na vivência também de uma juíza da vara de execuções penais, que ela buscava saber além do processo. Quando ela ia fazer a inspeção judicial nas prisões, ela gostava de escutar a pessoa presa. Então ela começou a fazer roda e depois ela trouxe a técnica da justiça restaurativa, né? Motivada pelo Círculo de Construção de Paz. Então, a gente trabalhava na penitenciária feminina, na Lemos de Brito com grupos de idosos e também na masculina, que tem um perfil de pessoas presas, de homens mais jovens daqui de Salvador, certo? Então, nesse planejamento, eu entrei na área da ressocialização das pessoas presas, do sistema penitenciário. Então, eu fui extremamente bem recebida pelas pessoas, pelos internos, pelos policiais penais. Aproveito que está gravando para agradecer a todos que contribuíram com esse trabalho. Foi um projeto que eu fiz de 3 meses e acabou durando 5 meses, de fazer rodas de círculos com pessoas presas. Então, nos últimos 5 meses, eu tenho atendido quase 400 por mês, divididos em círculos. E tem sido uma experiência fantástica ouvir a narrativa de cada um. Conhecer cada ser humano que está ali, por que está ali e o que ele tem para nos ensinar também. Porque o círculo é isso, nós falamos, nós ouvimos e aprendemos uns com os outros, certo? Então, quando falamos de família, veja se essas são falas deles, certo? São respostas deles. Diga um valor que não tem preço. Família é o principal para a pessoa presa. Família é o principal valor. Então, eles falam: o amor de minha família é um valor para mim. A família que nunca te abandona. A família que sempre nos espera lá fora. Ver meus filhos no colégio, para mim, é um valor enorme. Ver meus netos crescerem, porque eu estava presa enquanto meus filhos cresciam. Isso é valoroso para mim, é muito valioso. Coisa do nosso dia a dia que a gente teve a oportunidade de fazer, que a gente tem a oportunidade de fazer. Quando estamos presos, começamos a dar valor a tudo que ficou lá fora, principalmente nossa casa, nosso ninho, nosso aconchego. Aprendi que o melhor lugar é estar perto da minha família. Então, a partir dessa escuta na área da ressocialização, olha como nós nos encontramos na nossa humanidade. Olha como nós também mostramos para eles que o discurso deles é importante para a sociedade. Para quando eles saírem, eles se sentirem úteis, se sentirem... Tá dando sono, gente? Não.
se sentirem úteis, se sentirem importantes. Para quê? Para voltar para a sociedade com a cabeça erguida. Já cumpriu a pena? Pronto, gente. Segue com a cabeça erguida, vamos trabalhar, vamos. Certo? Acreditem, tem muita gente que. Acredite como eu acredito. Todo mundo tem jeito. Muita gente. Sim. Você na escuta dessas pessoas que são privativas de liberdade, qual a vantagem deles falarem para você e o retorno que você dá para eles de instruções? Tem como é? Então, o círculo, ele é uma técnica que organiza o pré-círculo, o círculo e o pós-círculo, certo? Então, como eu tenho feito acompanhamento com eles, o retorno tem sido uma troca, tanto de mim quanto deles, certo? Eles se sentiram valorizados, eles nunca tinham participado de uma roda de conversa, tipo 100% das pessoas, né? Que são atendidas dessa forma na primeira vez, quando são presos. Você fala com relação à reincidência, né? Do crime. Então, essa é uma técnica, como eu falei, ela foi motivada pela ONU há muitos anos, desde 2012. Então, ela já foi difundida em outros países. Então, nós aqui no Brasil, nós estamos seguindo um caminho que pode dar certo porque já deu certo na Bélgica, já deu certo na Hungria, já deu certo na Nova Zelândia, já deu certo em muitos países. Inclusive, algumas prisões, o Estado impõe, prisões internacionais, né? Impõe que tenha um representante da justiça restaurativa em cada prisão. E por que eu estou te dizendo isso? Por que diminuir a reincidência? Porque quando nós nos colocamos em igualdade e escutamos o outro, nós motivamos esses diálogos, né? Que são assuntos comuns que todos têm, mas geram corresponsabilidade, geram conexão, geram fortalecimento, geram autoestima, certo? E numa área de um processo criminal, alguns juízes, eles colocam a vítima e o infrator frente a frente, certo? Então tem várias formas da justiça restaurativa, e uma delas é buscar também esse diálogo direto, não só essa resposta social que nós temos com a prisão, não é? Cometeu crime, a pessoa é presa. Isso faz parte da justiça retributiva, é a justiça que está no Código Penal. Para cada ato você tem uma pena para se cumprir. A justiça restaurativa, ela veio para complementar, para acreditar que aquele ser humano pode restaurar até aquele erro. É ele dizer como ele pode. A gente não chega num acordo quando a gente está na demanda civil, quando você já deve ter participado de algum processo. E o conciliador pergunta, tem algum acordo? Não é? Tem alguma forma de acordo que vocês queiram resolver? A empresa vai lá e oferece uma proposta. Então, na justiça criminal, gente, também é possível. Um roubo, entendeu? Um jovem, o estuprador, a gente tem outras questões que tem que dar um amparo multidisciplinar para essa pessoa, porque nós estamos lidando com pessoas. Então, assim, a gente não, na justiça restaurativa, a gente não está lidando com adjetivos, certo? Então, assim, a gente não está lidando pelo erro que ele fez. A gente tem que ter um olhar multidisciplinar mesmo, não só do direito, não só social. Você acha que o cara desse estupro, que é pedófilo, tem jeito? Então, ele precisa de apoio, né? Ele não precisa de apoio? Ele precisa ficar preso na avião. Então, essa é uma visão, por isso que nós estamos assim. Por isso que eu estou falando da justiça que restaura, tá? Por quê? Não, tudo bem, eu tenho todas as coisas. Você não imagina o que aconteceu com ele para chegar naquele ponto, né? Ninguém sabe. Então, assim, não estou justificando o crime, né? Não estou justificando o crime, mas eu estou tendo um olhar humano, tá? Porque é muito comum a gente achar que o crime está bem longe da gente, mas pode não estar. Eu conversei com pessoas que eram empresários, donos de fazenda que estavam lá presos, que perderam tudo. Eu conversei com um menino assim como ele. Desculpa contar. Menino que tem pai, mãe, que educou, e família, tem o amor da família, negros, brancos, todas as cores, mas que cometeram um homicídio. E um
21 anos e vai sair com 37. Tá? Foi o único crime dele. Ele perdi a cabeça, me arrependi. Mas não tem jeito. Tá? A justiça retributiva não tem jeito. Você tem que cumprir aquela pena. Ok? Então, a justiça restaurativa dá uma forma de pegar esse jovem e reinseri-lo para que ele acredite que ele é capaz de ser bom. Lembra do eu verdadeiro? Todo mundo é bom, todo mundo é sábio, todo mundo é capaz de ser bom. E eu digo muito isso para eles. Então, por mais que seja difícil de acreditar, eles ficam lisonjeados de ter essa justiça que acredita que eles podem mudar de vida, se eles tiverem a oportunidade. Porque a realidade que a gente vê lá dentro é diferente. São jovens, todos maiores de 18 anos, que não concluíram o 2º grau. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, tem escola na penitenciária cheia, certo? São todos maiores de 18 anos. Então, vamos parar para pensar nesse meio social. É o nosso meio social? É o que a gente está acostumado? O Estado chega para todos? Mas com isso, com essas políticas, ele está procurando pegar quem já está lá dentro e restaurar. Isso é uma política nacional, certo? Então, mas é uma longa história, eu não vou conseguir resumir em 50 minutos e 1 hora. Então, assim, nós usamos isso já há muitos anos, certo? E já tem índice de baixa reincidência criminal com base nas práticas restaurativas. Tá? Então, quando nós falamos sobre... Então, o cronograma seguiu temas comuns, como eu falei. Quando falamos sobre valores, o segundo assunto, depois de família, foi liberdade. Como a gente valoriza a liberdade quando a gente não tem. Não é verdade? Então, a pequena fala de cada um. Minha filha veio me visitar e perguntou ao funcionário da prisão que dia eu vou para casa. Isso me doeu demais. O coração é um depósito que guarda o bem e o mal. Todos merecem ser livres para recomeçar. Estou pagando pelos meus erros para sair de cabeça erguida, livre de tudo. Ser livre é ter opção, é ter a oportunidade de recomeçar e trabalhar dignamente. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de sentimentos, de igualdade social, de recomeço de vida. Todo mundo tem que se sentir capaz de recomeçar, certo? Esperança. A esperança. Esperança, toda vez que tira de nós, de lá de dentro da cela, e coloca na nossa mente uma semente de esperança. Toda vez que alguém chega lá e fala o nome da pessoa que está presa, ele acha que, ai meu Deus, a minha vez de sair é alguma coisa, é alguma reunião, sabe? Então, qualquer motivo é um motivo de acender a esperança daquela pessoa. Eu tenho esperança de voltar a ser feliz. Quero ensinar meu neto a fazer uma coisa que gosto muito, cozinhar. Tenho esperança de deixar o passado para trás e viver melhor com minha família. Que todos tenham a oportunidade de se expressar nessa experiência em grupo. Então, a gratidão que eu escutei de acreditar nessa justiça foi essa, que o que eles sentem quando eles são egressos, quando eles saem do sistema prisional, é que eles deveriam ter a prisão perpétua, ficar excluídos. Mas assim, aquela pessoa, ela tem uma família, ela tem uma história, ela tem uma narrativa, certo? Ela tem um contexto, e ela tem o direito de se arrepender, de pagar a justiça, sair de cabeça erguida. Então, na geração de valores construídos dentro da penitenciária, encontramos valores comuns, né? Falaram de respeito, de família, de superação, de força, de paz, de liberdade, de alegria, de felicidade. Comuns dentro da prisão e fora da prisão. São valores o quê? Humanos. Aqui é uma roda de conversa. Aqui eu estava com a nossa ilustríssima juíza de execuções penais daqui de Salvador, na roda de conversa da feminina. Depois de 2 anos de trabalho juntas, eu,
a juíza Maria Angélica, que é uma colega aluna, a gente escreveu um livro chamado Vozes que nos Libertam, com base nas vivências nessa penitenciária feminina aqui em Salvador. Depois disso, nós partimos para a masculina, para Lemos de Brito, com grupos de idosos, visando dar atenção aos mais vulneráveis, que são presos e idosos, certo? Com isso, eu fiz um projeto em que eu desenvolvi também junto com a juíza. E a juíza vai uma vez no mês para a inspeção judicial, certo? E os outros dias da semana eu fiz 34 grupos na masculina, atendendo quase 400 internos por mês em círculo. Então nós sentamos em círculo, nesse dia eu até tirei os sapatos para poder ficarmos iguais. Tiramos foto no final, de forma que a gente preserve aqui a identidade, né, de quem está preso. Tiramos fotos. Aqui eles pediram para tirar essa foto com os corações. Teve um que trouxe um material de arte que ele faz. E sabe por que ele faz esses brinquedos? Para que os filhos dos colegas presos brinquem quando for visitar os pais no pátio, no dia de visitas. Então ele faz trator, helicóptero e tudo que vocês imaginarem com material reciclado. Ele é autodidata. Ele trouxe um helicóptero para mim de presente, depois quando eu encontrei com ele de novo, eu disse, meu filho adorou. Esse aqui eu ganhei, doutora Fernanda, feito de sabonete. Gente, tem amorosidade em todos os lugares, basta a gente despertar. A esperança, a comunicação não violenta, que é a base do círculo de construção de paz. E até uma poesia fizeram pra mim, tá vendo? Está distinto de preconceito também, né? Pré-julgamento. Porque assim, o preconceito é um pré. É porque a pessoa não está inserida naquela realidade, né? Eu vou ler essa poesia só para vocês se deliciarem como eu me deliciei quando eu li, tá? Cadeia não é perpétua. Às vezes me sinto só. Seu olhar existe um brilho que é mais forte que o sol. Esse sorriso encanta, isso aí hipnotiza. Tipo efeito da medusa, mais linda que a Mona Lisa. Minha mente é minha arma, cada tiro é certeiro. Só sei que a boca fala quando o coração tá cheio. Sofrimento é passageiro, sei que um dia vai passar. Mas o mundo é tão pequeno, nós pode até se encontrar. O valor de uma mulher, coisa que poucos escrevem. Quando olho para você, vejo a Branca de Neve. Ai, gente, frases que quebram o gelo. Você é de confiança. Para mim, você representa muito mais que esperança. Fiz um poema na hora, e só para te dizer, antes de dormir, lembre que eu fiz para você. Aí depois do primeiro círculo em um grupo, normalmente no segundo vem os presentes. Então assim, quando a gente lida, gente, o retorno disso, gente, não tem preço, sabe? O retorno da pessoa, que ele passa a acreditar em si mesmo, passa a ter autoconfiança, que há uma frase muito interessante que eu ouvi: você trata a gente como se fosse uma pessoa da família. As únicas pessoas que olham pra gente assim são pessoas da família quando vêm nos visitar aqui. Então, para vocês verem que é um sofrimento psicológico, social, excludente, estar preso, não é fácil. Encontrar esperança onde não resta mais esperança não é fácil, porque a maioria nós sabemos quem são os presos, né? Nós sabemos quem são os presos do país. Aqui ele fez um coração com papel de pipoca e pedaço de livro, ele disse, de um livro. Olha, mas ficou lindo demais. Aqui ele fez com sabonete. Justiça e paz. E as sabedorias inspiradoras. Então a gente está chegando no finalzinho, porque todo círculo, a cerimônia de abertura ou de fechamento, a gente pode fechar com uma frase, com um trecho de um livro, com uma música, tá? Então eu trouxe uma coisa só para, mesmo que não tenha essa vivência aqui,
mas eu posso convidá-los um dia a fazer aqui, não é? Eu posso convidá-los um dia a viver essa experiência do círculo. Escute, histórias andam em círculos, elas não andam em linhas retas. Assim, ajuda se você escutar em círculos, porque existem histórias dentro e histórias entre histórias. E encontrar o seu caminho através delas é tão fácil e tão difícil quando encontrar o seu caminho para casa. E parte da descoberta é perder-se. E quando você está perdido, você realmente começa a se abrir e se escutar. Então, gente, o círculo promove isso, certo? Que o nosso desenvolvimento emocional, nossa consciência emocional, ela é ilimitada. Ela pode ser ativada a qualquer tempo, tá? Então, a prática de círculos promove o bem-estar através de uma troca de experiência que nos identifica e cura através de um apoio em grupo, reverberando dentro e fora do círculo. Então, o clima de bem-estar social e de fortalecimento de vínculos foi tanto que também foi agradável para os próprios agentes de ressocialização, policiais penais que estavam ali em minha volta. Então, ouvir que os presos gostaram foi bom, mas ouvir também o outro lado, né, dos trabalhadores que estão ali. Também dizer, não, doutora, por favor, traga círculo para os policiais penais também. Traga círculos para os agentes de ressocialização também. Então, assim, foi uma coisa benéfica para todos. O reconhecimento, a gratidão e a confirmação do pressuposto que todos sim, todos podem, se quiserem, tá? Ser bons, sábios e poderosos. Então, uma honra é servir a humanidade da justiça que pode restaurar, que restaura, dando valor a tudo que não tem preço. Paz e bem. Obrigada, viu, por me escutar. Amiga, e as vítimas? As famílias da vítima tem? Quem vai responder sou eu. Tem. Vai responder sou eu. Veja, o que ela está fazendo aí, e eu convidei ela para fazer essa palestra. E quem vê Fernanda com esse jeitinho aí não diz. É preciso não só ser advogado, é preciso não só ter feito direito, é preciso entender a alma humana, independente dos seus percalços e defeitos. E é muito difícil, gente. Sabe o quê? É muito difícil. Julgar. Não é questão de julgar. Nem Jesus se prometeu esse intento. E aí é que acontece. Nós não estamos querendo inocentar ninguém. Estamos que, como ela falou, não é um adjetivo, é um acolhimento. Porque até o mais cruel dos assassinos, ele é um ser humano. Ele é um animal. Não, ele não é um animal. Em algum momento, ele se perdeu. E ele vai seguir conforme as leis daquele local. Aqui nós não temos prisão perpétua. Não temos morte. Pena de morte. Pena de morte. Mas há lugares que tem. E que são, inclusive, executadas até crianças. Eu vi um dia desse, nos Estados Unidos, uma criança que estava no corredor da morte. Não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu acho de muita coragem o trabalho que a Fernanda faz. Independente de qualquer outra coisa. Ela também faz o círculo com as vítimas. Eu acho que Que é muito importante também. Mas veja bem, eu vou chegar a você. Porque é muito importante não ver um lado só, mas sim os dois lados. Então, é importante acolher sempre. Por isso que nos presídios existe esse tipo de trabalho. E outra coisa importante, que antes de fazer essa palestra, eu conversei muito com a Fernanda. E eu estou aqui acompanhando aqui muita gente aplaudindo ela e falando dessa excelente palestra. Eu estou aqui que eu fico respondendo o pessoal. Esse tipo de informação é muito importante. E eu me lembro que uma vez perguntaram a Chico,
a Chico Xavier. Perguntaram a ele o tanto de obsessores que poderiam existir dentro dos presídios, das energias negativas que poderiam existir dentro dos presídios. E ele respondeu: os presídios são povoados de espíritos, sim, espírito de mães, porque o amor vence todas as barreiras. Então isso é muito importante, né? Diga, meu amigo, você me fundou. Boa noite. Boa. Existem de fato pessoas que cometem crimes. Isso. Esses sim merecem uma segunda chance, porque apesar de terem cometido algum crime, elas não são totalmente ruins. Entretanto, um estuprador ou um psicopata, você sabe, ele não tem empatia. Ele é manipulador desde o dia que nasce até o final de sua vida. Esse cara, ele jamais vai mudar. Não vai. Ele jamais vai mudar. Então, eu acho assim, você querer pegar uma pessoa boa e comparar com um psicopata, dizer que assim como essa pessoa boa pode mudar, o psicopata também muda, isso para mim, quem diz isso está sendo muito ingênuo. Eu faço até o mesmo questionamento da moça ali. E as vítimas, como é que ficam? Porque é muito fácil para a gente dizer isso, porque a gente está aqui em um lugar confortável, com ar-condicionado, a gente não sente na pele. E as vítimas, como é que ficam? Entendeu? O psicopata vai mudar e ele merece segunda chance? Entendeu? Para mim, um psicopata não merece segunda chance. Porque se ele continuar solto, ele vai continuar fazendo mais coisa. Um estuprador vai continuar fazendo. Rapidinho, vou só responder a pergunta dele rapidinho e passo para o senhor. Olha só, nossa segurança pública, parabéns quem trabalha com isso. Nossos diretores de penitenciárias, nossos policiais penais, nossos representantes do Estado, eles organizam, gente, cada célula. Eles organizam eles organizam galeria por galeria, que são os corredores das celas. Então, assim, esses adjetivos que vocês estão usando aqui, que são psicopatas, estupradores, pedófilos, eles também são discriminados dentro da prisão, tá? Eles não ficam nem no pátio. Eles são praticamente condenados pelos próprios presos, a pena do medo, eles são isolados. Então, assim, parabéns para quem consegue organizar isso, que não somos nós, são os agentes penais, que são os diretores de prisão. Toda a honra a eles se qualificam para isso e eles mantêm a custódia do Estado daquelas pessoas. Aquelas pessoas estão vivas, convivendo, estudando, promovendo os cursos que aparecem, eles podem, os que conseguem, fazem, certo? Então, assim, ressocializar é pegar aquela pessoa que já cometeu erro, já foi julgada, condenada, aquela pena que muitas vezes ocupa a vida toda dela. Mas dá esperança, ressocializar é dar esperança. É dar esperança que pode dar certo quando ele sair dali. Vou passar a palavra para o... Eu quero agradecer, congratular, eu falo na qualidade de ser humano, que é psicólogo, e dizer que nós temos aí uma visão muito punitivista, que é resíduo do Brasil recente, de escravista. Isso é uma realidade no Brasil. E em outros países com democracias mais avançadas, a gente não vê isso. É importante separar os presos que são diagnosticados com psicopatia ou sociopatia, eles não são reintegrados à sociedade. Alguém falou de Suzane von Richthofen, realmente ela está sendo reintegrada. Por quê? Porque Suzane von Richthofen passou por uma junta psiquiátrica e, pela minha surpresa, ela não foi diagnosticada com psicopatia, nem com sociopatia. Ela foi diagnosticada, sim, com um processo de resposta muito violenta e agressiva em alguns momentos, mas não chegou nem a virar psicopatia e sociopatia. Por outro lado, nós temos alguns presos, posso dar dois nomes rapidamente, o Champinha, por exemplo, também é um desafio para o direito, ele foi preso antes da maioridade, né, continuará preso, ele não tem condição de sair.
E também temos, recentemente mais saiu nos filmes, né? O Maníaco do Parque. Em 2028 estará livre. Não vamos citar o nome das pessoas. Perdão, só para completar, nós temos presos, na verdade, que são diagnosticados com psicopatia e sociopatia, que eles não serão reintegrados. Eles ficarão na prisão, porque eles não têm condição. Se eles saírem para a sociedade, eles continuarão cometendo crimes. Isso. Mas muitos saem na saidinha temporária e não voltam, e muitos desses aí. A saidinha temporária já foi retirada há muito tempo de circulação. Bom, Deixa isso pra lá. vamos encerrar. Eu trouxe esse tema aqui, porque esse tema é muito importante. Esse tema é muito importante. A socialização que ela falou e que ela está muito bem, é justamente direcionada a esses irmãos, porque eles são nossos irmãos. O psicopata também é seu irmão e é meu. Infelizmente, ele tem um desvio de conduta, né, que impossibilita da convivência dele com os demais. Mas ele é o nosso irmão também. Então, eu vou só passar para a Bela para a gente encerrar, viu, Bela? Gente, é a fim de estar na casa espírita, então a gente precisa falar desse lado também. O que Fernanda fez foi uma analogia para falar da esperança, do respeito. Não importa o que você fez. Se nós não acreditarmos que nós erramos agora e erramos no passado, a gente está na religião errada. Na doutrina errada. Se a gente dizendo que o psicopata, seja aquele pedófilo, o estuprador de mulher, o assassino, a gente não sabe o que a gente fez no passado, minha gente, com aquela mãe, aqueles pais que estão na nossa casa. Se a gente tirou a vida, então a doutrina espírita não nos ensina isso. Não nos ensina isso. Esse ódio não. Por isso que a gente ainda tá nesse lugar. Deixa eu só falar uma coisa, gente. Olha só, gente, eu sempre escuto com compaixão, tá? Eu gosto da minha escuta. Então, eu entendo sua revolta, tá? Olha só, eu respeito, mas assim, nós partimos, tem 200 anos que nós partimos de humilhações em praças públicas da humanidade. As pessoas eram decapitadas, as pessoas eram cortadas, as pessoas eram mortas em praça pública porque precisavam ser excluídas e precisavam sofrer pelos seus erros. Então, temos 200 anos de história da humanidade. Então, assim, eu não consigo resumir em 50 minutos. Então, nós temos a história criminal que hoje existem falas, tá? Dizendo assim, que o nível de civilidade de um povo se dá como tratamos os nossos prisioneiros. Então, vamos olhar com compaixão, para acreditar que a esperança está ao alcance de todos. Tá? É essa a minha mensagem. Obrigada.